Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Alisson Vinícius. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra, dar início a uma série de vídeos de curiosidades sobre o universo Gina. Tô querendo aproveitar, principalmente agora nessa época que tá chegando a Bienal do Livro e Gina vai estar disponível lá na Bienal, né? No caso, o primeiro livro, que é o Construir, ele vai estar disponível na Bienal para todo mundo poder estar aproveitando por lá. E aí, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais, né? Desse universo, dessa história, desse primeiro livro, que é um romance de verão que foi muito gostoso de escrever, foi muito incrível, e por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, principalmente algumas coisas sobre, né, a parte mais do ambiente do universo Gina, que seria agora no primeiro vídeo a história da cidade de Morrinhos. Morrinhos, São Paulo, que é uma cidade fictícia, entre outras cidades fictícias que a Regina também tem, só que essas outras cidades fictícias elas vão ser mais abordadas no segundo livro em diante. Eu chamo de universo Gina, né? Principalmente porque Gina foi o livro principal que acabou virando trilogia pela Crystal Books, mas também por causa que ele tem outras histórias, outros livros, outras obras que englobam esse universo de várias formas, com muito mais coisa, muito mais conteúdo, e estão conectados, né, ao multiverso Smilecats. Quem acompanha meu perfil já deve saber o que é o multiverso Smilecats, né, a união de todas as minhas histórias em um multiverso, né, que se conecta de várias formas. E por isso, para começar a falar, né, sobre o universo Gina, primeiro eu tenho que explicar, né, o que é o universo Gina. O universo Gina, quando eu comecei a escrever o primeiro livro, o Notepad, eu não tinha muita pretensão. Eu queria escrever um dorama, né, uma história de romance de verão que fosse, sabe, para aquecer o coração, que fosse importante, que trouxesse algumas coisas que eu gostaria de falar, que eu gostaria de ver num romance, mas que também tivesse um toque muito brasileiro. Então, que os personagens eles tivessem problemas mais reais, que a gente pudesse aproveitar numa cidade que fosse bem interior de São Paulo mesmo. E o universo Gina acabou evoluindo bastante e se tornou um universo onde eu trato principalmente sobre críticas sociais e principalmente sobre relações humanas. É um universo de muitas relações, muita luta, muita garra e muito amor, principalmente. Então, para começar a falar sobre a cidade de Morrinhos, né, Morrinhos, São Paulo, primeiro eu tenho que falar sobre a cidade onde eu moro, que é Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo é uma cidade do interior, mas não tão interior assim, né? A gente é uma cidade do interior que é um pouco mais desenvolvida, não tão pequenininha como as cidades mais pacatas, mas eu também já passei um tempinho em Mineiros do Tietê, em Dois Córregos, já fui em outras cidades que são um pouquinho mais interioranas. E eu sempre gostei muito do clima, sempre gostei muito da calma, eu sempre fui apaixonado por isso, e eu queria trazer isso para esse romance de verão de uma forma muito interessante, uma forma muito icônica que também fizesse referências a outras obras que eu usei mesmo para inspirar Gina. Então eu usei para inspirar Gina as coisas como Your Name, eu usei Shigatsu wa Kimi no Uso, que no caso é Your Lie in April, que são dois animes muito famosos e que eu quis tratar principalmente pelos personagens eles terem o lado oriental e também o lado mestiço mais brasileiro. E a cidade de Morrinhos, ela é uma cidade rodeada por pequenos morrinhos em volta de um grande lago. O morrinho mais alto dessa cidade, ele fica bem na parte mais íngreme e ela meio que faz um arredondado mesmo. O lago principal, ele é utilizado ao lado da escola. Essa cidade, ela é um pouquinho diferente, a política dela principalmente é um pouquinho diferente. Então, é uma única escola para todo mundo. É uma cidade pequena, então eles dividem por turnos toda a questão das aulas. Tem aulas que ocorrem para muito além da madrugada. Tem uma biblioteca que ela é exclusiva da escola, mas porém também tem a parte privada dela que eu vou falar mais à frente. E o principal sobre o universo Gina, né, no caso da cidade de Morrinhos, é que essa cidade ela é uma cidade que tem muita conexão com outras histórias mais abertas do tempo de Gina, né? Isso vai ficar muito mais explicado nos próximos livros a seguir, né? Quando for tratar um pouco mais sobre a história, as origens desse universo, que tem muita coisa que tem um lado mais realístico, mais coração, e também tem um lado mais sobrenatural, uma coisa mais apegada, que eu gosto muito de trazer um pouco de fantasia para tudo que a gente precisa falar sobre a realidade. Afinal, o que seria da realidade ser um pouquinho de fantasia? E no caso do universo Gina,
o principal na cidade de Morrinhos é que essa cidade, ela é uma cidade que tem uma política muito afastada das outras cidades brasileiras. Então, eles têm um próprio sistema de tudo. Por exemplo, a escola, ela não recebe apoio governamental. A escola é quase como se fosse uma escola particular. Então, é a própria população que trabalha para a escola funcionar bem. Então, eles têm muitos projetos, eles têm turmas de natação utilizando o próprio rio. As fazendas e indústrias ao redor, elas entregam uma parte, né, do que elas produzem para poder os alunos poderem ter refeições, para os alunos poderem ter material, apoio. Isso tudo é porque a cidade, ela é muito autossuficiente. Então, a cidade de Morrinhos, ela é um lugar perfeito para você estar se você estiver disposto a dividir, a compartilhar. Ela não é uma cidade que busca ser, né, superfaturada, que busca ter grandes coisas. A cidade não tem nem mesmo um grande cinema. Eles têm um mini shopping e aquela coisinha bem, bem pequenininha mesmo. Só que é bem pacato, principalmente pela beleza que ela tem dos morrinhos, né? O morro principal é o morro mais alto, né? Se não me engano, ele seria o Morro do Tartaruga. Ele é um morro que fica mais ou menos assim na cidade. Aqui é o morro e aqui é o restante da cidade. Ela é bem, bem reta. E ao redor, os outros morrinhos vão ficando ao lado. E por que eu escolhi Morrinhos, né? Por que eu escolhi essa parte? Eu gosto muito de visões panorâmicas de cidade. Eu sou apaixonado por isso em questão de fotografia. E quando eu quis pensar na estética, né, de Gina, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente um personagem, né, que seria o Taro, que é o protagonista, vendo a cidade de longe de um morrinho. Não precisa ser um morrinho muito alto, ele pode ser um morrinho pequeno, mas que dá pra ver a cidade inteira dele. E principalmente por ser uma coisa mais assim, verão, mais laranja, mais amarelo, mais vermelho, aquela coisa mais pôr do sol, eu queria que fosse algo que desse pra você ver os campos pra lá pra frente, as plantações, aquele clima tranquilo, poucos carros na rua, e aquele morro que é o maior, que seria aquele que você vai estar utilizando, no caso utilizando, né, vendo ali no finalzinho, pra além do lago, que é aquele lago onde todo mundo se banha quando quer, que a água é limpinha, que todo mundo cuida. Então ela é uma cidade que ela é muito coração mesmo. E eles têm também os sistemas principais deles também para como eles lidam com a educação, né? Então, por exemplo, nas escolas de Morrinhos, o sistema, né? Nas escolas, na única escola que tem em Morrinhos, o sistema de estudo, ele é trabalhado em turnos que são diferenciados. Então, por exemplo, termina um turno de 6 horas dos alunos da manhã, aí vai para os alunos da tarde, depois os alunos da noite, os alunos da madrugada. Isso é para poder ter o máximo de turnos possíveis para todos os alunos da cidade poderem estudar. E realmente funciona, porque como são poucas pessoas, eles conseguem estar fazendo aí todo um sistema certinho. A cidade, ela tem toda a capacidade de trabalhar com isso e ainda por cima fazer muita atividade extracurricular. Então tem teatro, tem música, tem dança, tem natação, tem campeonatos. A cidade, ela tem uma conexão muito forte com outras cidades do estado para essa questão, né, de estar trazendo um pouquinho mais dos alunos da educação, do primor de educação de lá. Mas, em comparação disso, eles abrem mão muito do Estado. Então, eles não estão muito focados no Estado. Eles sempre focam mais em estar ali com a população sempre evoluindo da forma como eles podem. Então, quem sai de Morrinhos, só sai de Morrinhos mesmo se for para poder ir para uma faculdade, para estudar fora, mas sempre acaba, de alguma forma, né, voltando.